Fala, Bookketters, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar de Wicked. O novo filme aí da Universal, a parte 2 de Wicked. Se você é um fã selvagem da Ariana Grande, acompanha a gente. E hoje estamos aqui com o Gabs e também temos convidados ilustres como o Ítalo e a Juliana. Mas antes de começar a falar aqui de Wicked, eu queria que o Gabs falasse um pouquinho de como que tem que fazer para seguir aqui o canal, acompanhar, para não perder nada. Pessoal, principalmente você, Arianators, por favor, toda a comunidade de Arianators, eu convoco vocês para seguir esse podcast, para você acompanhar a gente. A gente fala muito de diva pop aqui, a gente fala muito. A gente fala principalmente da Taylor Swift, mas a gente também fala sobre a Ariana Grande às vezes. Hoje a gente vai falar muito sobre a Ariana Grande. Em algum momento também vai falar sobre a Taylor Swift, mas não iremos. Hoje é a Ariana Grande. Não só a Ariana Grande, né? Porque hoje a gente vai falar de Wicked. Então, fãs de Ariana Grande, fãs de Wicked, fãs de musical, tô muito feliz porque a gente vai falar de musical hoje, finalmente. Então, olha só, todo mundo segue a gente, compartilha. Como o Vitinho sempre propaga, mostrem para os seus avós. Os seus avós, eles assistiram ao Mágico de Oz, que é um filme que está diretamente ligado ao Wicked. Então, eles vão adorar assistir esse episódio hoje do podcast e vão adorar assistir o Wicked, se já não assistiram. Então, mandem para os seus avós, mandem para a sua Glinda, para a sua Elphaba, todo mundo tem uma. Hoje a minha Elphaba tá aqui porque eu sou a Glinda. Mas a minha Elphaba tá aqui hoje, daqui a pouco ela vai falar com vocês. Mas mandem pra todo mundo, compartilha, curte, segue. A gente também tá no Instagram, tá no TikTok. Logo estaremos aí também em outras redes, mas segue isso aí. Couldn't be happier. It's more important than ever that you lift everyone's spirits. As only you can. Does that do what I think it does? No. No way! I'm obsessulated. The wand really sells it. Because happy is what happens when all your dreams come true. It's the Wicked Witch! You can wave that wand all you want, but you have no real power. I'm a public figure now. People expect me to fly. Be encouraging. You can't resist this. Who could? You know who could. There's a house, and it's flying through the sky. I'm off to see the wizard. Bring me the broom of the Wicked Witch of the West. So I have proof that she's dead. Stop this. It's gone too far. Elphaba, they're coming for you. Just look at me. Not with your eyes, with theirs. Vamos então contextualizar um pouco sobre o que é o Wicked. Acho que todo mundo já sabe, o Wicked ficou muito famoso recentemente, mas para quem ainda chegou meio que de supetão em Wicked, o Wicked ele é um musical que ele é diretamente... Ele, na verdade, é um musical baseado num livro, e o livro, ele foi inspirado, ou ele é inspirado, né, na verdade, no Mágico de Oz. Ele segue a história do Mágico de Oz, que é o ponto de vista da Elphaba, e o Mágico de Oz é a bruxa má do Oeste. O Wicked é um musical gigante lá fora e aqui no Brasil acabou ficando também muito conhecido. Tipo, já ficou famoso, né, quando foi pro Brasil, mas agora com o filme ainda mais. É o musical Wicked mesmo, a peça Wicked que tá aqui no Brasil. Inclusive, quem não foi assistir, assista, tá maravilhosa. Então, o Wicked, ele mostra o ponto de vista da Elphaba, né, que a gente conhece no Mágico de Oz como a Bruxa Má do Oeste. É um livro ali que ele mostrou um ponto de vista totalmente diferente, falando um pouco sobre
o que torna a pessoa má. Inclusive, foi o principal motivo que fez o autor escrever o livro, foi justamente isso, porque a Bruxa Chamada Oeste foi, assim, foi pesadelo dele quando era criança. Então ele falou que queria fazer um livro justamente para tentar ressignificar isso e mostrar o ponto da bruxa e o que tornou ela essa bruxa má, né? Eu acho legal isso daí de ressignificar, porque a gente até fez o nosso primeiro episódio foi sobre filmes de terror. E aí a gente falou um pouco sobre alguns filmes e como a gente ressignifica os nossos medos, porque os filmes que a gente tinha medo quando era criança é os nossos filmes preferidos hoje. Mas enfim, assistam lá. Fitinho, antes da gente entrar no assunto e deixar os nossos convidados falar um pouco sobre as suas percepções sobre o filme, dá aí pro pessoal uma sinopse aí do novo filme, né? Teve a parte 1, a gente vai falar principalmente da parte 2, mas vai acabar falando um pouco da parte 1, né? Porque não tem como, a gente vai fazer algumas ligações, também vai acabar falando do Mágico de Oz, enfim, a gente vai falar de muita coisa. Mas, Vitinho, dá uma sinopse aí do novo filme de Wicked pra gente. Tá, antes para contextualizar, o primeiro filme adapta só o primeiro ato da peça, né, do Wicked, e a gente vê muito o desenvolvimento da amizade entre a Galinda e a Elphaba, né, a Bruxa Chamada Oeste, quando ela entra na escola de magia ali junto com a irmã dela, e nisso a gente acompanha toda essa jornada ali de inseguranças e buscas por uma validação, e a gente acaba chegando ali no ponto ápice onde ela entende que a realidade que ela vive não é tão boa quanto ela achava e as pessoas que ela admirava não é quem ela realmente acreditava, e a partir disso ela toma posições que a levam a precisar fugir, né, da cidade de Oz, e ela tem que tomar uma postura e acaba se tornando a vilã, né, a Bruxa Má do Oeste. E a Glinda, que é a Galinda que se torna a Glinda no meio da primeira parte, ela toma uma posição política ali de ser um símbolo dentro do mundo de Oz. Daí, nesse segundo filme, a gente basicamente vai ver muito da Elphaba nesse ato político de proteger os animais que estão parando de falar. A gente vai ver a Glinda casando com o Fiyero e um pouco desse reencontro depois de um tempo delas, dando um desfecho final entre a amizade das duas ali, do que vai acontecer, além de todo o ato político que também se encontra dentro do filme. Show de bola, maravilhoso. Então vamos começar a falar sobre... Primeiro, eu acho que é legal a gente falar sobre as nossas expectativas, o que cada um esperava dessa parte 2, né? Porque todo mundo aqui assistiu a parte 1, todo mundo aqui assistiu a peça no teatro, né? A peça musical, então isso é legal também. A gente vai acabar também comparando aí a peça, né? A peça do teatro com o filme, mas enfim, vamos começar... Hoje vamos começar por ranking de beleza. A gente vai começar pelo mais bonito na sala, né? A gente vai deixar a pessoa mais bonita começar a falar. Então, por favor, Juliana, antes de contextualizar, as pessoas vão achar que, enfim, eu tô dando em cima da nossa convidada. E eu tô. De fato, eu estou dando em cima da nossa convidada. Inclusive, Juliana, se você não tiver nada pra você no final de semana, gostaria de te chamar pra sair. Mas à vontade aí também pra recursar. Mas primeiro, fala um pouco sobre as suas expectativas de Wicked Parte 2. O que você esperava, o que você... Você que viu a primeira parte, o que você achou e o que você esperava dessa parte 2? Bom, antes de começar, queria dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast como convidada. Podcast que eu sou muito fã, acompanho desde o primeiro episódio, tô sempre lá curtindo, comentando, assistindo. Amo muito os meus ídolos. Vocês são as minhas divas pops, tá? A Taylor Swift é a diva pop de vocês são as minhas divas pops. Bom, da parte 2, eu já sabia o que ia acontecer, né? Por ter visto a peça antes de ver o filme, 2 vezes, inclusive, ter assistido a peça. Então eu já sabia o rumo que a história ia tomar, já estava bem ansiosa para ver, principalmente o desenvolvimento da Elphaba, que eu sabia que ia ser... que a parte 2 tem todo aquele rolê, né, que acontece. Então eu sabia que a Elphaba ia ter um desenvolvimento muito grande, assim, em questão de atuação mesmo, né? E exige muito da Cynthia como atriz. Então eu tava muito ansiosa para ver principalmente o desenvolvimento
da Cynthia como atriz, né, nas atuações, mas também dos outros personagens que eu sabia que iam evoluir, assim, de um filme pro outro. Então, acho que essa era a expectativa que eu tava mais ansiosa pra assistir, porque já sabia o que ia acontecer, já sabia o que ia ter na história, queria saber também se ia mudar alguma coisa, se eles iam ser muito fiéis à peça, como é que ia ser. Ítalo, agora eu quero ouvir de você. Fala pra gente, então, o que você esperava, o que você tava achando que ia acontecer. Diga pra nós. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal, acompanhei os outros episódios. Então, estou muito feliz de estar aqui ainda falando de um tema que eu gosto tanto, né? Que é o Wicked. E falando sobre as expectativas, eu já conheci o musical já há bastante tempo, mas o musical, a primeira vez que eu assisti, não me tocou tanto, assim, ao ponto de eu me considerar fã. Mas quando eu assisti... Aí eu fui no cinema, assisti a parte 1, e aí eu saí do cinema já encantado. Daí minha visão em cima do musical mudou. E então eu gosto muito do primeiro filme. Eu achei que eles pegaram um material de origem que já era muito bom e conseguiram melhorar, trazer coisas novas, trazer mais desenvolvimento para os personagens, as cenas musicais, enfim. Eu achei que o primeiro filme foi perfeito. E isso aumentou ainda mais as minhas expectativas para o segundo filme, porque eu sempre achei o segundo ato do musical muito problemático em questão de roteiro. É um roteiro muito picotado, um pouco corrido, e que eu considero até que também tinha alguns furos, algumas coisas que eu ficava perguntando, mas por que isso, mas por que aquilo? Então, quando eu vi que no primeiro ato, que já era muito bom, eles melhoraram bastante, falei, então agora o segundo ato eles vão fazer a festa. Eles vão mexer pra caramba, vão ter toda a liberdade pra alterar coisas, pra adicionar coisas que estavam faltando, pra costurar melhor, principalmente a questão da história do Mágico de Oz, né, com o que tá se passando ali na história da Elphaba e da Glinda. Então acho que a minha maior expectativa era essa, e as novas músicas também, né? Porque também iam ser escritas pelo Steven Schwartz, que é o escritor das outras canções. E a gente ter músicas novas inéditas ali da Ariana Grande, da Cynthia Erivo, ia ser um grande presente, né? Eu tava muito curioso de saber em que momento que essas músicas iam entrar, como que elas iam complementar ali a história, né? Então acho que, na minha visão, assim, isso é o que eu tava mais ansioso pra ver. E o final também, porque eu falei, será que o final vai trazer alguma surpresa? Vai ter alguma coisa ali de diferente? Fitinho, e você? Bom, eu fico ali mais ou menos do que o Ítalo falou também. Eu achei que a segunda parte ia mudar bastante. Achei que as músicas novas... Fiquei esperando as músicas novas, né? Fiquei esperando ali por empolgação, fiquei muito empolgado, Ariana Grande. Mas daí eu até achei que ela ia escrever a música, porque a Cynthia tinha falado alguma coisa, né, numas entrevistas do ano passado, que elas estavam escrevendo músicas novas. E no fim elas não estão entrevistadas na música. Daí eu fiquei, então beleza. Fiquei esperando as músicas novas, achei que realmente ia ter uma grande mudança ali da parte 2 da peça, né, com o filme, e fiquei mais por ali mesmo também. Mas as minhas expectativas no geral era ver o desfecho das duas também, que é a principal atração da peça, né, do filme, a amizade entre a Elphaba e a Glinda. Olha, Eu esperava muita coisa diferente, porque além do segundo ato ele ser mais enxuto, então assim, é um ato de 50 e tantos minutos, por aí, e o filme tem 2 horas, e eu acho que chega a ter 2 horas, né? Eu não lembro a duração. 2 horas e meia, eu acho. Olha aí, então, 2 horas e meia, então... Eu achava que ia ter muita coisa nova, além das músicas, né, que já tinham sido anunciadas, que ia ter 2 novas músicas, mas eu achei que por conta desse tempo maior que eles iam ter para trabalhar dentro do filme, eles iam aproveitar muito do universo do Mágico de Oz, né, eles iam aproveitar um pouco mais da Dorothy, dos personagens que não fazem tanta parte de Wicked, fazem parte mesmo do Mágico de Oz ali. Eu achei que ia acompanhar um pouco essa jornada da Dorothy, por mais que não seja a história dela. Eu achava que iam aproveitar muito o desenvolvimento da Elphaba, ainda mais, porque o segundo ato basicamente é o segundo ato da Elphaba. É o momento onde ela tem o maior arco de desenvolvimento em todo o musical ali. Então eu achava que ia ser o momento dela, eu tava muito esperando, porque assim, eu particularmente, isso depois a gente vai falar mais sobre, mas eu achei
a Elphaba, na primeira parte, a atuação dela é muito linear, assim. Eu, particularmente, não senti um arco de desenvolvimento interessante na Elphaba da primeira parte. Então, eu achava que na segunda parte, ela ia ter um desenvolvimento muito interessante, aproveitando desse tempo maior que eles iam ter para trabalhar no filme. Eu acho que o que eu mais estava esperando era isso, a conexão dos universos ali de Wicked, Mágico de Oz e o desenvolvimento da Elphaba. Eu acho que as minhas expectativas maiores eram essa. Mas agora, aqui é um tribunal, né? É o veredito do filme, né? Como que a gente julga esse filme perante as nossas próprias expectativas, né? Eu quero saber um pouco mais de vocês aí, o que vocês acharam do filme. Começando pela Juliana, voltando no ciclo. Eu queria, só um ponto aqui que eu quero pontuar a quem tá assistindo. Talvez, pode ser que a Juliana, ela fale algumas falácias de coisas que não aconteceram. Ela assistiu a primeira parte comigo. Pode ser que ela diga que eu chorei no cinema. Eu quero que o nosso público saiba que isso não é verdade. Ela claramente me confundiu com outra pessoa que estava ali do lado dela, que também era um homem barbudo de 26 anos. Muito provavelmente foi a mesma pessoa que chorou assistindo Divertidamente 2. Eu confundi. Não foi. Pode seguir com a sua fala, Juliana. Fale um pouco sobre o Wicked Parte 2. Bom, o Wicked Parte 2 me deixou, assim, bem decepcionada quando eu assisti. Ah, eu tô passando uma moto. Já é um protesto, hein? Exatamente. Você fala. Fãs de Wicked estão fazendo um mutirão de moto na frente da casa da Juliana agora. Então, me deixou bem decepcionada. Eu dei 3 estrelas muito generosamente, assim, porque eu realmente amo muito Wicked. Amei a peça, amei o primeiro filme. O primeiro filme também tô com o Ítalo, assim, é um filme que foi perfeito. Eu tinha minha expectativa sobre ele foi exatamente o que eu imaginei e um pouquinho mais. Então eu achei que ele foi, assim, ótimo. E pro segundo eu tava aqui, nossa, agora eles vão acabar, vão ser tudo. Mas, como eu disse na minha review, vou começar também aqui jogando essa pedra. Eu acho que se o ponto alto do filme é a Ariana Grande, tem alguma coisa muito errada aí acontecendo. Porque... a gente vai brigar aqui por última foto. Perigoso agora dos Arianators. Não, você consegue. Arianators, eu quero deixar claro que a Juliana é apenas uma convidada. Não deixe de acompanhar o podcast. Eu vou botar uma vírgula aí nessa frase sua, porque a Ariana Grande é literalmente a melhor coisa da primeira parte também. Daí eu já vou discordar de você. Ela é. Mas enfim, da segunda parte ela realmente ela é a melhor coisa do filme. E aí eu já acho que tem algum erro aí. Se ela é a melhor coisa, as outras coisas estão muito ruins. Bom, o segundo filme, eu achei que vamos falar da Ariana Grande, vamos falar bem dela. Eu achei que a Ariana Grande, assim, tá ótima mesmo. As nuances dela de atuação vão muito, muito rápido, assim. Ela muda muito de uma expressão pra outra rápido quando precisa. Dá pra ver na cara dela que ela tá 100% ali, assim. Isso eu achei sensacional de assistir. Porque todas as emoções do filme, ela sente, assim, de um jeito que realmente... Eu falei, caramba, ela tava lá. Ela tava lá, em Oz. Porque quando ela sente saudade da Elphaba, ela vê a Elphaba, o rosto dela brilha, assim, e aí ela chora e sorri e canta. Eu achei que ela tá, tipo, sensacional. Muito ao contrário da Cynthia, que tá completamente uma porta desse filme. No primeiro filme eu achei que ela foi ótima, assim, também. Eu achei que ela foi melhor que a Ariana Grande na atuação. Eu achei que ela entendia muito bem ali o que a Elphaba tava passando, né? E eu sei que ela entende de fato mesmo na pele. Mas no segundo filme eu achei que ela tava meio, tipo, perdida, assim. Achei que parecia que do primeiro pro segundo não tinha passado nenhum tempo, não teve salto temporal, ela ainda tava na escola, sofrendo o que tava acontecendo lá. Porque eu não senti em nenhum momento que ela tava má, que ela, nossa, agora ela vai, não sei o que lá. Mas ela falou pro Fiero que ela tava malvada. Nessa parte eu senti. Eu acho que as escolhas da Elphaba no segundo ato
não são tão sentidas quanto no primeiro ato. Porque no primeiro ato, na primeira parte, tudo que ela faz, você sente muita potência nas escolhas delas. Ela é muito decidida, muito determinada, até quando ela tá, tipo, se protegendo, né? Ela já tá falando que ela é verde mesmo, tipo, ela já sabe que ela é verde e não quer que ninguém se intrometa na vida dela. Daí tem uma coisa ali de ser uma pessoa, uma personagem muito visceral. A parte 2, assim, na minha concepção, assim que começa, até naquela cena que ela tá ali lutando contra os policiais de Oz, né? Os guardas de Oz, pra salvar os animais. Ali já senti uma falta de alguma coisa, porque por mais que a cena ela tá salvando alguém... Que é a primeira cena, né? É, a primeira cena. Por mais que ela tá salvando alguém, eu não senti a potência de que eu tava vendo no primeiro filme. Parece que a personagem ficou retraída. Eu não sei o que aconteceu ali, não sei. Eu sinto a mesma coisa também. No primeiro filme, a Cynthia, eu senti assim que ela tava sentindo mesmo o que tava acontecendo. Ela tava tipo, é isso aí, eu sou verde, eu vou usar o chapéu, eu vou cuidar da minha irmã, eu tô aqui, eu vou lá pra balada, eu tô aqui sendo eu. E aí no segundo filme eu senti que ela já tava meio tipo, ai, não sei o que eu faço, não sei se eu salvo o animal, se eu bato no guarda, não sei o que eu faço. Tô meio assim, sabe? E aí isso... Ela só queria saber ela só queria saber E aí isso foi a minha maior decepção, porque eu, sabendo o que ia acontecer no segundo ato, pra mim esse era o momento da Cynthia ser tipo... ser a atriz do filme. Mas ela tava muito morna, quase parando, assim, devagar, quase parando. Foi bem decepcionante ver a Cynthia. E aí, em contraste com a Ariana, que tava muito boa, piorou a situação dela, porque ela tava realmente não tava ali. Fora isso, eu achei algumas coisas também bem confusas, levando em consideração que é baseada em O Mágico de Oz. Eu ia falar fatos reais. Que é baseado em O Mágico de Oz e acontece no mesmo tempo do filme, e sabendo o que acontece no filme, como acontecem as coisas no filme, eu senti que o Wicked estava meio desconecto, assim, sabe? Como se não tivesse nem na mesma época. Teve várias situações que, tipo, pra mim não faziam sentido com O Mágico de Oz, alguns furos no roteiro mesmo. A Dorothy foragida da polícia, escondendo o rosto o tempo inteiro, me irritou profundamente também, porque na peça, principalmente nessa versão com a Fabi e a Mira, a Dorothy aparece muito rápido, é 1 segundo mesmo de cena da Dorothy, então faz sentido ser uma silhueta ali, mas no filme é muita Dorothy pra pouca Dorothy. Também senti isso, também me incomodou bastante. Ela tá sempre aparecendo, sempre... É só o pezinho da Dorothy, é só o pezinho. É só o pé, é só a voz. Eu acho que Tarantino gravou a segunda parte de Wicked em conjunto com o John M. Chu. Porque tem muito pé nesse filme. Esconderam até o pé da Nessa no... Isso também me irritou bastante. Mas enfim, a Dorothy ela até fala no filme, não aparece. Isso fiquei bem chateada mesmo, não entendi. E outra porta que me irritou bastante foi a Nessa. Essa daí eu já tava meio que esperando que ela não ia ser muito boa, porque eu também não gostei dela no primeiro filme, achei a atriz bem fraca. Mas no segundo filme eu sabia que ela ia ter essa reviravolta aí de ser a Bruxa Má do Leste, não sei o que lá. E pra mim aquela cena é ridícula, é vergonhosa de assistir a cena dela, brava lá com o Bock, não sei o que lá. Achei bem vergonhosa mesmo, a atriz também parecia que não tava ali, tava só de enfeite. O Vitinho acabou de citar, né, que cortaram aquela cena do pé icônica de O Mágico de Oz, o pé da Nessa. Essa parte me irritou porque em O Mágico de Oz a Elphaba tá nessa cena, ela aparece ali, vê a Dorothy, vê o pé da Nessa, vê que o sapato sumiu, fica brava, e tem aquela cena icônica dela pegando fogo, saindo pistola, porque a Glinda deu o sapato pra caipira. Essa cena não existe, tipo, quando ela chega no local, a Dorothy já foi, a Dorothy já tá longe já, e aí ela chega no local, a Nessa já não tá lá, a Dorothy já não tá lá, ela ainda fala com a Glinda, briga com a Glinda, aparece o Fieiro, e aí levam o Fieiro, aí a Elphaba vai pra casa dela e faz a magia lá pro Fieiro ser o espantalho. Não pode dar spoiler.
É isso aí, galera. Virou espantalho. Nisso, a Dorothy já foi. Sendo que em Mágico de Oz, ela encontra ele primeiro. Ela encontra o espantalho primeiro. E tipo, simplesmente não dá tempo entre um negócio e outro, assim. A Dorothy vai e aí depois tipo, os guardas chegaram lá antes da Dorothy. Como? Mas é que a estrada é longa, querida. A estrada é longa e a Dorothy foi a pé. Os guardas foi tudo de carro. Levou ele no meio do mato lá. Mas a Glinda nem pra avisar que ela vai pegar um trem, né? Vamos ser sinceros. Não, mas o trem não passa ali. Mas a Glinda, ela tinha que fazer o papel dela de inaugurar. Pô, acabou de inaugurar a estrada, mina. Pega a estrada aí, por favor. Alguém tem que andar nessa estrada. Acabei de fazer ela, alguém tem que andar. Eu achei o tempo da cena muito longo. Entre a Dorothy sair e o Fieiro virar o espantalho, eu achei muito longo esse tempo. Eu acho que já... E levando em consideração aqui a Dorothy acha o espantalho primeiro, eu fiquei um pouco incomodada com o lance do tempo. Pode ter um caminho aí, um atalho, alguma coisa, mas isso me incomodou um pouquinho. Aí outro fato também, outra cena que eu achei assim, bem tosca pra história, foi o Leão Covarde, nada a ver com nada, julgando a Elphaba por nada. Tipo assim, pegou uma briga que não era dele. Era dele. Ele interrompeu um solo. A última nota da música, a nota mais bonita, mais aguda, ele estragou. Pra falar nada com nada. Isso também me irritou, porque o Leão Covarde, ele nem necessariamente precisava dessa cena. Essa cena não precisava existir. Porque ele, por tabela, já ia pegar ódio da Elphaba mesmo, porque ninguém gosta dela, então ele já não ia gostar muito dela mesmo. Mas o motivo dele eu achei bem tosco. Tipo, ela me sequestrou. Nada a ver, irmão. Você tava bem feliz no primeiro filme quando saiu da gaiola. Então, achei meio tosco. E, tipo, ele realmente não precisava dessa motivação pra ver o mágico. Porque em O Mágico de Oz, ele só queria não ser mais um covarde. Tipo, a motivação dele não tinha nada a ver com a Elphaba nem nada. Achei que essa cena não precisava existir. Eu acho que eles quiseram só meter o leão covarde ali no filme. Só pra, a gente tem o leão. E fazer esse plot aí dele ser o leão bebê do primeiro filme. Mas achei que foi meio nada a ver a motivação dele. Eu acho que, na real, nisso aí, subestimaram o público, porque eu acho que eles pensaram, tipo, talvez tem uma parcela do público que seja burra e não vai entender, não vai saber que esse leão aqui é o leão do primeiro filme. Então, como que a gente mostra que ele é o leão do primeiro filme? Fala que ele tá bravo com a Elphaba porque tirou ele da gaiola. Então, tipo assim... Mas, cara, tipo, todo mundo ia saber, eu acho. Tipo, e mesmo assim, eu acho que existiam outras formas de apresentar o leão. Eu acho que foi, de fato, a pior escolha ali que ele fez pra apresentar o leão foi essa. Eu acho que aproveitando, pegando aqui a onda do leão, Dorothy, eu acho que essa questão da ordem dos fatos do Mágico de Oz já nem me ligo muito, né? Eu acho que, pegando já o gancho da Dorothy, o que ficaria bom pra mim, óbvio que não significa que seria uma escolha boa, se a gente talvez visse um pouco da própria jornada. Tira um pouco daquilo que já não funciona na peça, né? Acho que até essa parte de corrida, joga um pouco de Dorothy, mostra um pouco da jornada dela da estrada, nem que você adapte de forma mudando a ordem cronológica do Mágico de Oz, né? Tipo, cria a sua própria versão. O John Chu lá, o diretor, ele até comentou, não mostrei o rosto da Dorothy porque queria que cada um lembrasse do rosto dela, do que já tá no imaginário da pessoa, mas o filme já tá reconstruindo todo um imaginário novo, né? Já tá tipo, trazendo algo novo pro público. Então, não custava nada. Nem que seja na primeira cena, né? Na cena igual você citou, que a Elphaba chega ali, né? No Mágico de Oz, ela vê o sapato no pé da Dorothy, briga ali e depois a Dorothy sai. Poderia ter sido algo mais assim. Nem que fosse só essa cena. Eu acho que já teria sido um pouco mais satisfatório. Eu ia falar exatamente isso. Se tivesse uma cena da Dorothy vendo o Leão Covarde, seria muito melhor do que a cena do Leão Covarde que foi pro filme. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Já seria bem melhor do que isso. Essa parte do início lá, que a Dorothy chega e tal, cara, eu achei um desperdício essa cena, porque eu tava conversando com o Ítalo sobre isso. Era a oportunidade deles darem fanservice. Porque, cara, essa cena da chegada da Dorothy e a Elphaba chega lá e o pé da Nessa lá, tipo, cara, é icônica. É uma cena icônica do Mágico de Oz. O cara poderia entregar um fanservice assim, de bandeja pra galera. Tipo, olha só, um fanservice pra vocês. Mas não, cara.
Tipo, cara, se ele aproveitasse e de alguma forma ele introduzisse a cena da Elphaba indo embora lá com a fumaça, pá, tal, tipo, o pé da Nessa ali, cara, é fanservice. E eu acho que esse filme, essa parte 2, ela não me deu nenhum fanservice. E olha que eu não sou fã do Mágico de Oz, mas eu reconheço as cenas que são icônicas. Eu já assisti e sei as cenas que são icônicas do filme. E, cara, eu adoraria vê-las na parte 2, ou pelo menos referências dela. E eu acho que, assim, ele desperdiçou a oportunidade de me entregar o fanservice, cara. Eu fiquei muito chateado com isso. Essa cena de corte da Nessa foi a que mais me incomodou, porque mostra a Nessa sendo atingida pela casa, que é algo que a gente não vê em Mágico de Oz, que eu achei que já foi um negócio legal, assim, eu gostei de ver ela sendo atingida pela casa, mas eu achei meio tosco também ela tá no meio da tempestade lá e procurando. E a casa caiu na cabeça dela. Por essa eu não esperava, que a casa ia cair exatamente na cabeça dela. Não, e bem no ponto onde ela tava, tinha Oz inteira, que saía, só porque, enfim, achei meio ruim ela saindo lá na tempestade, no tornado, pra procurar o Boq. O Boq já tinha saído também há um tempo. Há 3 dias, pelo menos. Ele já tava com a Dorothy. A Dorothy não tinha nem chegado ainda, ele já tava com a Dorothy. E ela ainda lá procurando ele. Então isso eu achei um pouco... a motivação dela chata também, né, de estar lá fora. Mas achei legal a casa caindo na cabeça dela. Achei legal que mostra o tornado, a casa e tudo mais. Era só colocar o pé dela ali, os sapatinhos aparecendo, o pé dela coisando, a Elphaba brava. Era só isso, tipo, era uma cena bem rápida, que já ia ser muito, muito mais legal, ia dar muito mais contexto. E porque... Enfim, a Elphaba tá lá no Bem Bom. Aí ela, caramba, tá acontecendo alguma coisa com a minha irmã. Ela vai, a irmã dela já não tá lá. E aí parece que ela tá meio tipo, ai, a minha irmã morreu. Chato. Tá meio assim, sabe? Cortou o clima total, mano. Cortou o clima total. Mó empata foda. A Nessa é a maior empata foda do universo pop. Ela tendo a premonição lá, as visões da Elphaba do Bem Bom com o Fieiro, foi mais... Ela teve mais emoção ali do que quando ela realmente viu que a Nessa morreu de fato. Então isso me incomodou também. Aí também o plot do mágico pra mim foi assim jogado. Acho que no meio do filme eles já estavam gravando e falaram: gente, tem que lembrar que o mágico é o pai da menina. Aí jogaram a cena assim também, achei bem ruim. Aquele CGI dele mais novo lá, oh meu Deus, horrível aquele CGI. Gastaram todos os animais, esqueceram do cara. Eu acho que é isso que eu não gostei. Meu Deus. Mais uma vez ali, ó. Só isso. Mutirão de motociclistas fã da Ariana fazendo bagunça na frente da casa da Juliana, porque estão indignados com a fala dela. Então. E agora eu quero saber do Ítalo, porque assim, o Ítalo ele vai ser um ímpar aqui, porque, enfim, o Ítalo supostamente gostou muito da segunda parte. Ítalo, fala com a gente. Ó, ai, meu Deus. Depois da Julie trazer aí um monte de pontos negativos, eu vou chegar com alguns pontos positivos, né? Pra equilibrar aqui um pouquinho a história. Tem que ter um equilíbrio. Então eu vou falar primeiro, lógico que teve algumas coisas que eu não gostei. Então, até pra começar assim, eu acho que eu saí do cinema muito feliz pelo que eu vi, porque eu me emocionei pra caramba, enfim, chorei horrores, assim, chorei muito mais do que eu imaginei que eu ia chorar. Mas eu acho que como um foi muito bom e eu vi que eles melhoraram algo que já era bom, então eu tava com a expectativa lá em cima pro que ia vir agora no filme 2. Sempre soube que o segundo ato tinha mais problemas, mas eu achava que eles iam, de fato, ser um pouco mais ousados pra consertar, ou, enfim, fazer de uma forma melhor. E agora que eu assisti os 2 filmes, eu vejo que foi uma coisa que eu projetei, que não precisava ter feito isso, porque até em números de adições, de cenas novas, de coisas novas, eu acho que foi bem equilibrado entre os 2 filmes. Eu acho que o número de coisas que ele adicionou no primeiro foi o número de coisas que ele adicionou no segundo. Só que a questão é que o segundo precisava de mais, né? Eu acho que o segundo precisava ser mais ousado, precisava mexer mais. E eu acho que ele não teve essa coragem, talvez, enfim, eu falo ele, eu não sei porque tem as roteiristas também, enfim, tem toda a equipe, né? Mas eu acho que a gente precisava mexer mais no material de origem, por ser um material que eu considero mais problemático. Mas o que eu gostei, eu acho que assim, Ariana Grande, né? Eu acho que assim, ela
me emocionei muito com ela. Desde dos trailers, com aquela cena onde ela desce ali no finalzinho, que ela coloca a coroa, que ela segura aquela varinha dela, que ela gira a varinha, né? Ela vem com uma imponência ali, com uma postura de líder mesmo. E eu sempre quis ver isso da Glinda. Eu queria ver mais essa virada de chave nela, que eu acho que no musical isso não é muito visível, assim. E ela fez as coisas acontecerem, né? Porque ela fala que ela vai governar para os animais também, ela vai governar para todos. Então a gente tem a cena dos animais se aproximando dela, a cena dos portões de Oz se abrindo e os animais voltando ali pro lugar para Oz, né? Então, eu acho que essa parte do final, da conclusão da Glinda, eu achei que foi uma adição que ficou muito boa, né? Já começando aí pelo primeiro ponto. O final também, que teve a revelação da questão, acho que todo o arco da Glinda, né? Resumindo, da questão dela criança, de ela sonhando, né? Querendo sempre ter poderes mágicos, né? E aí ela conseguindo isso, teoricamente, ali, né? Pelo que a gente viu no final. Então foi uma jornada da personagem muito boa. A música... Girl in the Bubble, que eu tava com muita expectativa, eu senti que ela não explodiu do jeito que talvez eu esperasse que explodisse, né? De andamento, de a música ganhar, né? Uma melodia mais forte, mais marcante. Eu acho que isso não aconteceu, mas a letra, eu acho que ela completou, assim, tudo que a gente precisava para mostrar o ponto da personagem, porque no segundo ato da peça, a Glinda canta muito lá no começo, depois a gente não vê mais muito sobre ela, fica muito mais sobre a Elphaba. Então a gente pelo menos na música, a gente, né, ter acesso ao que tá acontecendo internamente dentro da Glinda é muito legal. Ela falar que chegou a hora de a bolha estourar, né? E a cena do Boq olhando pra ela na parte dos caçadores de bruxa, né? Ele dá um olhar muito sério ali pra ela, e ela olha pra ele, e até eu fiquei pensando, será que ela sabia que era ele? Ou será que ela não sabia? Porque quando ela volta pro quarto dela, ela volta com essa sensação que, tipo, o mundo tá acabando, né? O que tá acontecendo lá fora? Eu tô protegida aqui dentro do meu quarto, aqui dentro da minha bolha, eu não vou fazer nada pra fazer as coisas mudarem, né? Então, eu acho que isso foi muito bom. E aí, puxando o gancho pra parte do Boq, o que eu gostei, né, em relação do Boq e da Nessa, a parte que mostrou ele indo embora, e aí ela proibindo, fazendo um decreto para que nenhum monte que saísse sem a autorização dela. Isso eu achei muito legal, porque no musical isso é muito mais rápido, acontece tudo numa cena só, né? E lá não, ela fala com ele, aí ele fala que vai embora, aí depois a gente vê ele tentando sair e não conseguindo. Então achei isso bem legal. A cena da transformação do Boq eu também gostei muito, né? Os objetos de metal indo ali pra cima dele. Deu um ar, assim, meio de terror pra aquela cena ali quebrando a porta, que deu uma tensão maior ali. Depois vou falar das coisas que eu não gostei. Tem a transformação do Fiyero, que eu achei que talvez poderia mostrar mais, mas a do Boq em si, eu gostei muito. Eu gostei muito de ver Oz em si, assim, como que é a arquitetura dos prédios, que era uma coisa que eu queria muito ver mais, assim, da cidade. O trem, o trem rosa ali passando. Eu gostei de No Place Like Home também como música, apesar de na cena... Talvez a questão da letra que eu falei de Girl in the Bubble, que eu acho que era uma letra muito necessária. Aqui a letra de No Place Like Home, eu achei que ela tava já reforçando coisas que a gente já sabia. Mas eu gostei da cena porque a gente tem o Shistery, que é um macaco ali, né? Ele assistindo aquele momento. Então, é uma coisa que eu queria mais ver da relação dos macacos ali com a Elphaba, né? Então, naquele momento, ele poderia entregar ela. E ele ouviu ela falando, né? Tendo toda aquela cena ali com a Dulciber e tudo mais. E eu acho que ali ele já começou a entender de que lado ele deveria ficar. Porque isso é antes ainda de ela libertar os macacos, né? E o casamento da Glinda eu achei que foi uma cena legal, tudo destruído ali, e ela olhando pra toda aquela destruição do casamento ali, os animais tendo acabado com tudo. E eu acho que pra mim o ponto talvez que eu mais gostei de todos foi a resolução do final, porque quando eu assisti o musical pela primeira vez eu falei, poxa, numa cena um pouco antes, a Madame Morble e super assusta a Glinda ali, a Glinda fica toda, né, recuada, e depois do nada a Glinda chega lá botando a banca, né, pra cima do mágico, pra cima da Madame Morble,
sem ter um motivo, assim, o que mudou pra, de repente, ela chegar e fazer isso, né? E aí o filme ele usou os macacos como um novo exército, então ela não voltou sozinha, ela voltou com um exército. E a Madame Morbo, ela é uma bruxa, ela é poderosa, a gente vê ela fazendo feitiço com as mãos. Eu achei bem legal que o macaco, na hora que pegou a Madame Morbo, ele já segurou exatamente as mãos dela, para que ela não pudesse fazer nada, né? E no musical, ela fica, né, não, olha, desculpa, querendo se desculpar. Eu falei, pô, mas ela é poderosa. Ela poderia fazer qualquer feitiço ali e acabar com a Glinda naquele momento, né? Então achei que foi uma resolução boa, que eu não tinha pensado, assim, como poderia resolver. Eu achei que foi legal. Eu gostei da cor da cor geral, né? Da cor geral do filme. Eu acho que ele tava mais colorido, né, do que o primeiro. O que mais? Trilha sonora, as outras músicas. A cena do No Good Deed, eu achei que foi uma cena muito bem editada. As cenas dos voos da Elphaba ficaram muito bons também. Agora, de negativos, vamos lá. Muito do que a Julie já trouxe ali pra gente, eu concordo com ela. Eu acho que eu queria muito ver mais coisas do Mágico de Oz. A cena do leão, quando eu tava assistindo no cinema, na hora que ele cortou ali a Elphaba, deu pra ouvir, assim, várias pessoas do lado falando, pô, que isso? Tipo, né? Não é pra gente sentir raiva dos animais. E naquele momento a gente fala, pô, mas o que esse leão tá fazendo aí, né? E ainda considerando toda a história dele ali com a Elphaba do outro filme, ele faz isso, né, com ela. Eu achei que não precisava. Quando eu imaginava essas cenas do leão, eu imaginava que o Fiero fosse encontrar com esse leão. Porque o Fiero tava junto na cena que ele salvou o leão. E eu queria ver mais desse plano, porque foi um plano que o Fiero traçou ali com a Elphaba para que ela, né, se escondesse ali, eles pudessem sair juntos. Mas como que esse plano aconteceu? Tipo, ele encontrou ali com a Dorothy, e aí quando eles encontraram com o Boq não reconheceu o Fiero não reconheceu o Boq. E como que foi isso? Eu imaginava que talvez o Fiero fosse encontrar a Dorothy já com um plano em mente, e de repente no meio do caminho ele ia encontrar o leão, ele ia encontrar o Boq, e meio que já ia combinar com todo mundo, toda a jornada que eles iam fazer, e a Dorothy ia meio que ser ali levada pela história deles, sabe? Eu não imaginava que... Porque assim, eu fiquei pensando em formas de costurar melhor com o Mágico de Oz, né? O que a gente poderia fazer? E aí essa cena do leão, ela já bagunça mais ainda. Ao invés de ajudar, ela bagunça ainda mais a história, né? E aí as duas músicas novas, né? O que eu falei, eu esperava que Girl in the Bubble estourasse, a música fosse tivesse um refrão mais impactante. E eu acho que é isso, assim, acho que o que eu queria ver mais era essa questão das costuras com o Mágico de Oz. Eu acho que ele poderia ter brincado um pouco mais com o universo. Eu vi muita gente que é fã do Mágico de Oz reclamando da questão da estrada de tijolos amarelos. Porque o pessoal tava falando, nossa, sempre quando eu era criança eu imaginava a estrada de tijolos amarelos bonita. E agora o Wicked me mostrou que ela foi construída ao custo do sofrimento dos animais. Então, eu vi muita gente assim, pô, acabou com a minha infância. Não gosto mais dessa estrada de tijolos amarelos. Quantos que os animais sofreram para que ela pudesse ser construída? E não só os animais, mas toda a natureza que foi devastada ali para que a gente passasse, né, com essa estrada. Então acho que é isso, assim, eu gostei muito, acho que no final, né, resumindo assim, o saldo positivo ainda foi muito bom comparando com o material de origem, mas eu esperava mais. E uma coisa que eu acho que é legal falar, e acho que o Gabriel falou aí também, o segundo ato ele é menor do que o primeiro, a gente tem ali 50 minutos e o filme tem 2 horas e meia praticamente, né? E eles cortaram coisas de alguns diálogos do musical que eu acho que eram importantes ter. Primeiro, a Madame Morbo ali naquele começo, na inauguração da estrada, né? Que a Glinda tá cantando o Que Dia, né, em português. Tem uma parte que a Madame Morbo canta, que ela explica do dia que a Glinda chegou com a Elphaba e encontrou com o Mágico de Oz, e que o mágico olhou pra Glinda e falou pra ela, nomeou ela, batizou ela, na verdade, de Glinda a Boa. E a Elphaba viu esse momento, ficou verde de inveja, e assim surgiu, né, assim que ela começou a se revoltar contra Oz. Essa cena onde a Madame Morbo canta sobre esse momento, ela foi retirada do filme. Tudo bem que, assim,
dá pra gente entender o que aconteceu, mas eu acho que era uma passagem interessante pra gente saber, né, qual que era a mentira que estava sendo propagada ali naquele momento. E uma outra coisa que foi cortada do musical, lá no final a gente tem uma cena da Elphaba, quando ela já tá lá no castelo. Eu não lembro exatamente o que ela tá tentando conversar com o Shistery, com o macaco, mas ela tá ali tentando fazer ele falar, né? Tentando falar, ensinar ali ele a falar, né? Falando, não, você tem que falar, você precisa falar. E isso foi cortado, e a cena de ele começar a falar perdeu um pouco de impacto, porque eu acho que não teve esse preparo ali. Não mostrou isso, né? Então foram essas duas cenas de cortes, assim, que eu acho que teria sido interessante a gente ver também na versão do cinema. Mas essa cena do macaco, você fala que, tipo, não teve a cena dela ensinando ele a falar? Que teve a cena que ela fala, tipo, bora, filho, você vai falar. Essa cena teve no filme? Teve. Ah, gente, então, ó... Eu acho que, por exemplo, For Good é uma música que eu não vou nem saber opinar como que foi a montagem da cena, porque eu acho que eu tava tão emocionado que eu não consigo lembrar direito como que é a cena. Eu lembro que tá as duas cantando, mas se você me perguntar assim, como que tava o enquadramento, cara, eu não vou lembrar, porque eu tava muito emocionado. E assim, muita gente chorando, que eu fui na pré-estreia, né? Não na pré-estreia do pessoal famoso lá, dos artistas, nada do tipo, fui no dia 19, né? E tinha muita gente chorando. E aí acendeu as luzes quando acabou o filme. Eu falei, respirei, eu já não tava mais chorando. Eu falei, ninguém vai saber que eu chorei, né? Então eu saí de boa. Quando eu fui no banheiro, que eu me olhei no espelho, o meu olho tava inchado, vermelho. Eu falei, cara, não tem... Todo mundo sabe que eu chorei. Não chorei pouco, porque pela minha cara não dava pra esconder. Então, com certeza, esse momento aí, eu tava entregue já. Não, mas foi bem rápido a cena, então a gente perdoa, foi bem rápido. Tá tudo bem. E Vitinho, suas considerações? Acho que pra começar, pra mim, eu gosto muito de como o Wicked trabalha o ato político. Principalmente no primeiro ato, eu acho que mesmo ele sendo dentro de uma escola, ele funciona muito bem. No segundo ato, a gente entende, a gente tem ali um senso mínimo de interpretação que funciona ali no que você precisa entender, né? De que é um regime fascista, né? Claramente, a Glinda claramente se une a esse regime, né? Você entende que, tipo, tem uma dualidade muito grande, né? De estar ali aliado a esses acontecimentos. Daí você sabe o que a Elphaba tá lutando contra, né? Ela quer que o povo tenha direito a mais coisas. Eu gosto muito dessa parte política. Sinto que nesse ato 2 ali, deu uma fraquejada no que se poderia ser. Eu acho que daria para dar mais ênfase nessa parte política, porque o que a gente acaba falando, eu acho que o que perde ali da parte política é a própria Elphaba, né? Porque ela parece dar uma esvaziada nesse segundo ato. Porque por mais que ela tá ali querendo Fieiro, Piri, Pororó, cadê aquela coisa, né? De que ela e o Fieiro, inclusive, se identificam porque ambos têm um pensamento semelhante, né, pela política. E o próprio Fieiro, a gente pouco vê ele movimentando de verdade. Ele só protege a Elphaba, que tá tudo bem também. Eu também protegeria ela. E eu também protegeria ele. Te amo. Fieiro, eu te amo. Ô, Vitor, puxando o gancho aqui, que eu não falei da minha parte, mas eu gostei muito da música do Fieiro com a Elphaba. A Ficou cena deles cantando ali. Eu acho que teve muita química. E as vozes dos dois também, eu acho que aí a gente percebe por que também da escolha do elenco, né? Quando a gente fala de musical, a gente escolhe também o ator, mas escolhe a cor da voz daquele ator. E a combinação ali, eles não tinham cantado juntos ainda, né? No primeiro ato, a gente não tem nada que eles cantem juntos. E ficou muito boa a cena, eu gostei demais. E gostei também da relação do Fieiro com os macacos também, que tem uma cena que ele aparece lá, né? Numa montanha no meio da floresta. Essa cena é muito boa. Eu gostei muito dessa cena que o macaco ele tira lá o... Isso. Achei Essa cena é muito boa. É muito boa mesmo, é muito boa. Aproveitando um gancho aqui do Fieiro, que a gente falou um pouco dele, eu amo ele, mas... gente, eu acho que nada nesse mundo, por mais que o dueto deles tenha funcionado muito bem, nada desse mundo me convence que a Elphaba e a Glinda, que são claramente duas sapatonas, é um filme queer code total, querem esse homem, que é um viado, que é gay. Tipo, gente, por favor, né? Mas tudo bem, a gente entende. Inclusive, eu acho que na peça eu interpreto mais essa coisa do
Eu acho que é um filme, é uma peça mais sobre amizade mesmo, mas eu sinto que o filme, ele propositalmente escolhe muitos elementos que remetem a um queer coded, né? Que elas, na verdade, são apaixonadas romanticamente uma pela outra. Eu acho que tem muito disso. Acho muito engraçado também que na cena da vassoura, na cena em que eles estão cantando Wonderful, né? Maravilhoso, tem uma cena muito sugestiva de que a Glinda e a Elphaba pegam 2 vassouras e grudam assim, e eu falo, entendi, né? Eu tô entendendo. E essa, só te interrompendo, essa também é aquela parte que tem várias coisas de arco-íris rodando assim, as 2 dançando, gente... É totalmente proposital essas escolhas. Não, total. Essa cena, eu falei, elas vão se beijar. Elas vão se beijar agora. E inclusive, eu comentei aqui também que o filme, ele é muito fraco ali, né, no começo. E eu acho que o filme começa a mostrar um pouco mais do que ele já foi, né, no primeiro filme, e do que ele pode ser ali na cena de Wonderful. Quando elas começam a cantar juntas, elas se reencontram, você sente... Quando você volta a sentir o calor das 2 juntas, que eu acho que a Cynthia com a Ariana Grande funciona muito melhor do que sem, né? Falando dessa questão, isso é uma coisa que eu também gostei muito, porque... no musical, a gente tem, no segundo ato, elas ficam muito tempo distantes, né, uma da outra. E o filme trouxe esse encontro delas, eu achei que isso fez reacender na gente essa questão de que a gente queria elas juntas. E quando a gente vendo, porque no musical a gente assiste tudo num dia só, né, então acabou o primeiro ato, tem um tempinho ali, a gente assiste o segundo. Como o filme tem um intervalo de 1 ano, eles precisavam resgatar essa essência das 2 juntas pra gente poder torcer por elas. E eu acho que foi por isso a inclusão dela, porque no musical essa cena não tem a Glinda, né? É só a Elphaba e o Mágico. Então eu achei muito legal eles terem colocado a Glinda ali. Eu acho que funcionou muito bem, porque ali, pra mim, é onde começa a decolar um pouco a história, né, de volta, bota no eixo de volta. Inclusive, todo o arco ali daquele momento, que é da Elphaba encontrando a Glinda, dela vai até o Oz, daí o Oz convence ela de que, não, a gente vai fazer uma parceria, dela liberta os macacos, daí tem casamento da Glinda, daí esse casamento vira um desastre, né, porque a Elphaba encontra os animais ainda presos, e ela percebe que né, aquela coisa que ela queria acreditar, não dá mais, ela já passou o tempo da escola. Inclusive, eu acho que é o ápice, assim, pra mim, do filme, no quesito desenvolvimento Elphaba, é ela perceber de que, mais uma vez, essa bondade que ela tanto queria buscar, não vai alcançar, né? Já em contraste com No Good Deeds lá, né, qual que é o nome da música em português? Todo bem tem seu preço. Todo bem tem seu preço. Já, essa música, eu acho que na peça funcionou muito melhor pra mim, pelo menos, porque no filme, eu senti que por mais que a montagem, por exemplo, tenha sido muito boa, né, muito legal, muito visualmente lindo, eu não consegui se sentir convencida de que ela tava ficando má de verdade. Eu não senti o wicked dela, né? Não senti agora eu tô má. A maldade mesmo dela foi quando ela pegou o marido da Glinda, o ápice. E seguindo aqui a parte da maldade dela, eu acho que funcionou muito bem as 2 brigando. Aquela cena, pra mim, é uma das melhores coisas. A Ariana, na galhofa, é tudo. A cena da bolha é muito boa, essa cena é muito boa. Daí elas brigando é muito legal. Inclusive, a cena da sombra dura, 5 segundos, né? Que, mostra as 2. Tá, daí, queria ver um pouco mais dessa briga da sombra, que inclusive eu acho que do que faltou na cena da sombra ali, das 2 brigando na estrada de tijolos, faltou pra mim. Na cena da Dorothy jogando água na Elphaba, eu achei já demais. Já achei que não precisava de tanto, porque a gente já entendi já. Enfim, e acho que toda a cena da briga é muito legal, eu acho que toda a relação delas são muito boas, mas sinto que... Mas ainda assim, o filme se perde muito, né? Por exemplo, igual a Ju comentou, que a Nesta tava fazendo no meio da estrada depois de sei lá quanto tempo que o Bob saiu. E eu acho que o filme ele acerta em muitos momentos, principalmente da relação da Ariana e Cynthia, né? Que são 2 atrizes que claramente tiveram uma química muito boa. Mas quando elas estão separadas, mais a Cynthia do que a Ariana, porque no fim o filme todo é sobre a Ariana, a Cynthia parece faltar um pouco.
E agora indo pra Ariana, eu acho que a Ariana teve o ar completo, inclusive o texto eu acho que ajudou muito. Talvez até tenham, depois do primeiro filme, eles regravaram algumas coisas, né? Eles chegaram a gravar cenas extras. Eu acho que muito também porque a Ariana Grande tem mais chance de vencer o Oscar do que a Cynthia, né? Porque a Cynthia concorre em principal e a Ariana concorre a suporte. Então acho que eles realmente fizeram ali um jogo de textos, de roteiro que privilegiassem a Ariana pra ganhar o Oscar. Só que a mulher tá realmente boa, porque a cena dela chorando no final, pra cantar For Good, eu acho que é ela chorando de verdade. Ela falando, o filme tá acabando, eu não consigo mais segurar o choro, eu vou chorar mesmo, e é isso. E eu acho que o filme tem muitos pontos a serem melhorados, mas o que ele acerta, eu acho que ele acerta muito bem. Eu acho que onde ele mirou pra acertar, ele acertou. Inclusive, igual você falou também, que o Ítalo, igual você falou, que o filme tá mais colorido, né? Eu senti que eles realmente capricharam muito mais nas partes técnicas dessa segunda parte do que da primeira, né? Mas, mesmo assim, falta um pouco dessa alma que o primeiro tinha. Que realmente parece que fica um vazio ali depois que elas saem da escola, que elas brigam, etc. Mas o fechamento realmente é tudo, porque no fim é a história sobre as duas, né? Inclusive, quando eu saí da sala do cinema, meus amigos estavam comentando, né, que ela fugiu pra a Elphaba, né, que decide ir lá pro paraíso. Paraíso, né? Vai pro deserto, né? E ela escolheu um macho. Mas não, porque ela escolheu fazer as vontades da Glinda, né? O sonho da Glinda, né? Ela escolheu fazer que o sonho dela se realizasse, que era ser alguém que tivesse poderes, alguém que fosse respeitada, né? Então ela prefere que a reputação dela não seja recuperada para que a Glinda possa ter a dela, né? E, em compensação, a Glinda também dá esse final feliz para ela, né? Ela escolhe também, né, respeitar os desejos da amiga, né, daquela amada dela, para que para que ela pudesse ser livre, né, para que a Elphaba finalmente tivesse paz, né. Tipo, a mulher não teve paz 1 minuto de vida. Desde que nasceu, ela era totalmente desrespeitada, né. Enfim, eu acho que o filme, até falando agora, eu acho que eu gosto mais do que quando eu saí do cinema. Agora eu quero saber do Gabs. Antes de o Gabs falar, Vitor, vou puxar 2 pontos que você falou aí. O primeiro é das regravações, né? Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, mas que as cenas da Glinda criança, elas vieram depois. Parece que tem uma entrevista da mãe da menina falando que elas foram chamadas recentemente para fazer as cenas da Glinda criança, o que faz todo sentido ali, falando, indo para esse ponto que você falou da tendência aí, da expectativa de Ariana ganhar o Oscar, né? Porque a presença da Glinda criança ali, eu acho que foi tudo, né? Uma outra coisa que você falou, a cena da briga das duas. No musical de palco, eu não gosto muito da cena porque é um momento que tá muito tenso e aí vira um pouco pastelão. E as próprias atrizes, elas jogam alguns cacos, rola improviso, a cada sessão elas jogam muito com a resposta imediata do público. Tem um que elas dançam capoeira. Elas brincam muito nessa parte mesmo. E o teatro permite isso, né? Eu achava, inclusive, que não ia ter essa cena no filme. Eu achava que ia ser cortada. E eu falei, nossa, como que eles vão levar isso pro filme? Mas eu achei que eles se viraram bem. Eu achei que foi até que tava ok aí essa questão. Então, foi uma coisa que eu gostei aí. Olha, agora a gente vai voltar a falar um pouco mal de novo desse filme. Acho que você e o Ítalo deram né, falaram mais bem do que mal, mas eu vou falar mais mal do que bem. Porque, cara, assim, pra mim, primeiro que, pra mim, o Wicked Parte 2 é Glinda The Movie. Ele é o filme da Glinda. Ele, pra mim, não é um filme sobre as duas. É um filme sobre a Glinda. A Elphaba tá ali, tipo, fazendo um papel de coadjuvante. E aí, pra mim, tá errado, né? Entra muito do que a Juliana falou. Tipo, eu não acho que, tipo, se a Ariana Grande é o ponto alto do filme, alguma coisa tá errada. Eu não acho isso porque, pra mim, tipo, tá tudo certo. A Ariana Grande, você é maravilhosa. A Arianators, a gente tá aqui, ó, juntinho, ó. Swifters e Arianators estão aqui, ó, coladinhos um no outro. Eu vou desligar essa ligação. Chega, para de gravar. Então, assim, não me incomoda ela ser o ponto alto do filme, mas eu acho que de fato ficou muito disparado, assim. Tipo, a Ariana Grande, a Glinda tá aqui, a avó tá aqui.
E assim, eu tava contando muito que na segunda parte eles aproveitassem bastante da Elphaba, porque de fato, no primeiro filme, e aí eu acho que eu sou desvantagem entre vocês três aqui, mas no primeiro filme, eu amei o primeiro filme, mas no primeiro filme a Elphaba pra mim ela é muito linear. A personalidade dela é basicamente constituída em a garota rabugenta. A garota rabugenta pra mim. Eu acho que ela basicamente é isso. Direito, tipo... Não, amigo. Pra mim, ela é isso, assim. Tipo, tem uns momentos ali, tipo, o momento da dança, que você percebe que, tipo, de fato, ela tá sentindo alguma coisa ali. E ela se impõe, tipo, sou assim mesmo. De fato, existe isso. Mas eu acho que não... São poucos momentos, considerando o filme todo, são poucos momentos em que ela foge dessa personalidade de rabugenta. Mas então, é o papel dela. Isso me irrita. O papel dela, ela é uma adolescente com sonhos, ela quer conhecer o mágico, ela quer ser grande, ela quer ser algo além da irmã da Nessa, ela quer ser algo além da menina verde. Ela é rabugenta mesmo, ela tem que ser. E ela tá aqui, ó, eu quero conhecer aquele cara porque ele vai me ajudar. E aí quando a Madame Marvel fala pra ela, você é alguma coisa, ela fala, opa! E aí ela já fica cheia de sonhos e vai, e se decepciona com o mágico. E aí ela tem que ser rabugenta, porque ela foi uma menina cheia de sonhos que não tinha nenhuma oportunidade. Quando ela teve a oportunidade, estraga o momento dela, o mágico tonto, estraga o momento dela, ela perde a amiga dela, porque, né, rola aquele lance com a Glinda, a única coisa que ela tinha era a Glinda, e aí rola aquele lance da Glinda, falou, não vou com você, não tô com você nessa, e ela se vê de novo sozinha nesse mundo, agora sem a irmã, pra estar do lado. Então é o papel dela, ela tem que fazer isso, ela tem que ser a menina rabugenta. Eu acho que não. Tem pontos ali, eu sei que tem pontos em que mostra um traço diferente ali na personalidade e tal, mas de certa forma, eu, Gabriel, sinto que ela tem um papel muito plano ali. Tipo, na primeira parte, e eu achava que na segunda parte iam desenvolver bastante ela, aproveitar justamente desse lance mais político dela ir pra cima pra querer a mudança ali, sei lá o quê. E ela tá muito, tipo... sabe, aquém do negócio. Ela tá, enfim, eu achei que ela continua. Tipo, teve uma coisa que eu conversei já com a Juliana e com o Ito. Tipo, se você pegar a Elphaba do primeiro filme e a Elphaba do segundo filme, elas são a mesma personagem. Não mudou nada. Eu discordo. Não, isso eu concordo. Não mudou nada. Eu estou discordando. E digo mais. Se você pegar a Elphaba do começo da primeira parte, a Elphaba do final da primeira parte, mesmo personagem. Elphaba do começo do filme da segunda parte, né? Do começo. E do final, mesma personagem. Isso me incomoda muito, porque com a Glinda, não é. Se você pegar a Glinda do primeiro filme e a Glinda do segundo filme, é outra Glinda. E aí, então, assim, isso me complica um pouco. Enfim, eu tenho muitos pontos, porque basicamente é tudo que a Juliana já falou, tipo, o lance, tipo, de que as desconexões com o Mágico de Oz, eu senti que teve muito furo de roteiro por conta dessa, né, se você pega o filme do Mágico de Oz e você pega o Wicked, tem muito filme ali que acontece no Mágico de Oz, e o Wicked acontece diferente, você fica, ué, o que tá acontecendo e tal. Tudo bem que eu acho que existem licenças poéticas, eu acho que é do direito ali do diretor ele criar licenças poéticas, tá tudo bem, mas eu acho que ele exagerou nessas licenças poéticas comparando o Mágico de Oz e o Wicked. Eu acho que nesse segundo filme os efeitos, eles seguem muito bons. Eu gostei muito dos efeitos do primeiro filme. Eu acho que no segundo eles seguem bons. Mas a cena em que aparece o Mágico de Oz jovem, meu irmão, tipo, é pavoroso. É pavoroso. Aquele CGI que meteram no rosto dele, tipo, nossa, velho. Tipo, os caras gastaram milhões ali nos efeitos visuais ali do filme. E ali eu acho que eles tinha sobrado uma coxinha, uma coca do orçamento e falou, galera, é o que eu consigo dar pra vocês aqui, ó. O que vocês conseguem fazer com isso daqui? E fizeram aquilo ali, porque tá pavoroso, tá ridículo. E eu acho foi isso que eu quis dizer quando eu disse que pareceu que eles esqueceram nessa cena e tiveram que incluir muito rápido. Parece que foi feito muito rápido essa cena. E sendo que o plot inteiro do segundo ato é isso, né? Tipo, é o momento que todo mundo fica... Mas um ponto que eu acho que... É que assim, a segunda parte, ela já nasce em desvantagem. Porque a primeira parte do filme, velho, termina aqui, ó. Termina aqui em cima com Divine Gravity. Tipo,
Tipo, tanto que pelo menos na sessão que eu tava, tipo, tinha um monte de marmanjo chorando. Eu não era um deles, mas, tipo, tinha uma galera lá. Porque, tipo, velho, termina aqui em cima. É muito emocionante o final da primeira parte. Então, assim, a segunda parte, ela já entra em desvantagem. E por isso que eu tava contando que eles iam acrescentar muita coisa. E principalmente na personalidade da Elphaba e no desenvolvimento dela. Só que não rolou. Não rolou. Eu achei que iam apresentar melhor os personagens de Mágico de Oz, né? Tanto a Dorothy, mas também quanto o Boq, o Fiero como o Homem de Palha e o Boq como o Homem de Lata. Tanto que uma coisa que eu gosto muito na segunda parte é justamente como você acaba descobrindo que o Fiero é o Homem de Palha, o Boq é o Homem de Lata, como cada um acaba se transformando. Pra mim é uma grande parte do segundo ato da peça. E que no filme ficou muito aquém, assim, pra mim. Teve uma coisa que o Ítalo falou, que, cara, a cena em que o Boq tá se transformando, tinha tudo pra ser uma baita de uma cena. E, tipo, de fato, ela já foi boa, só que ela poderia ter sido ainda melhor. Porque, tipo, o filme, ele tem efeitos muito bons. Então, na hora que o Boq bate na mesa e os objetos de metais vêm até a mão dele e se contorcem aqui, tipo, cara, me mostra mais, por favor, eu quero ver isso. Tipo, me mostra. A cena de transformação do Fiero não mostra nada. Tipo, mostra umas cenas ali, ele apanhando, meio que em preto e branco ali, ele apanhando, sei lá o quê. Mas não mostra ele se transformando, não mostra nada, não me dá um detalhe, sei lá, da mão dele ali se transformando em palha ou alguma coisa assim. Então, e assim, demoram, né, pra mostrar que o Fiero é o homem... Demora! Ele aparece só no final do filme, assim, tipo, ele se transforma lá pro começo, mais ou menos, ali, quase na metade, e só no final do filme ele aparece muito fantasma. Então, e me incomoda muito que, tipo, não mostra ele depois, tipo, cara, me mostra ele, sei lá, dialogando com o Boq, porque tem uma coisa que eu não tinha me tocado sobre isso, mas aí o Ítalo falou e eu falei, cara, real. Tipo, na hora que ele encontra o Homem de Lata, tinha que ter alguma coisa ali deles meio que se reconhecendo. Ou tipo, cara, eu acho que talvez eu te conheça, hein? Eu acho que eu já te vi, você me soa familiar. Mas não tem, cara. Você sabe, Gabriel, que eu tava pensando também, e até nas cenas de flashback que a gente vê nesse filme, quando a gente vê eles naquele jardim de flores, os 5 amigos ali, né? Elphaba, Glinda, Fiero, Boq e Nessa. Essa cena eu acho bem legal porque mostra, e aí eu fico até concluindo assim, que é uma história, lógico, a gente sabe que são as duas protagonistas, mas é a história de 5 amigos que no primeiro filme estavam juntos ali, sonhando, fazendo planos, e aí no segundo filme a gente vê tudo dando errado, né, e os caminhos todos se distorcendo. Mas existe uma conexão entre esses 5 jovens que depois cresceram e viram as suas vidas transformadas pro mal ou pro bem. E essa conexão, ela foi pra onde nesse segundo filme? Então, Boq encontra Fiero e tipo... né? E aí, tipo... E Glinda, depois que o Fiero é pego, ela não vai procurar por ele, não vai saber o que aconteceu, não vai chamar os guardas, não vai tentar fazer alguma coisa. Então, porque a Glinda, ela tem papel de poder. Ela tem um papel de poder, então ela poderia falar pros guardas, não faz nada com ele. Ou então, tipo, onde vocês colocaram ele, onde ele tá. Mas ela não... Ela fala, né? Quando levam o Fiero, ela fala, para, e os guardas não param. Gente, ela não é, tipo, a poderosa? Não é ela que manda neles? Por que eles não estão parando? Gente, ela é a Ariana Grande. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, da Glinda, Fiero, Boq, quer dizer, o Boq nem tanto. Eu acho que muito também o que faltou da gente ver da Madame Marble, né? Igual o Ítalo falou que cortaram uma cena dela ali, uma fala. Eu acho que se a gente tivesse visto como é ela a cabeça pensante por trás dessa parte social, né, de Oz... Ela é a grande manipuladora, na real, né? Ela que tá meio por trás ali de tudo, né? Então, se a gente visse um pouquinho mais dela manipulando, mostrando como é todo o controle da guarda, mesmo sendo a Glinda, né? Tipo, ali a Glinda boa, ela sempre vai voltar pra Madame Marble, né? A dona resultante dessas consequências, né? Tanto que vocês falaram, né? Que ela foi presa e tudo mais. Eu queria que fosse um pouquinho mais impactante ali a derrota dela. Foi muito rapidinho ali.
entendi que foi os macacos e tudo mais. Só que os próprios macacos, pra mim, não mostraram imponência nenhuma. Eles, tipo, correram atrás da Elphaba o filme inteiro, depois se aliaram a ela. E o que eles fizeram de verdade, né? Aí eles não fizeram nada. Ah, não, então, pra mim eles fizeram bastante. Brincar de pega-pega? Gente, eu fiquei pensando assim várias coisas enquanto não saiu o filme, né? Até pra consertar essa questão da Glinda, do Fiyero, quando ela vê o Fiyero sendo levado e ela tem o poder e os guardas não obedecem ela. E eu fiquei criando várias teorias na minha cabeça. Se eu fosse roteirista, o que eu faria, né? Olha só, vou falar pra vocês o que eu faria. Primeiro, eu colocaria mais um personagem que ele sonhava em ser o capitão da Guarda dos Ventos. E o Fiyero vem e é passado na frente desse personagem. Aí esse personagem já fica falando, pô, quem esse cara chegou? Já colocaram ele ali, eu queria essa função. Na cena que o Fiyero vê, meio que ele tá na floresta, e eles veem a Elphaba se camuflando ali, daria a entender esse cara que o Fiyero já tinha visto a Elphaba, mas mandou todo mundo... Então esse cara ia começar a suspeitar. Eu acho que o Fiyero tinha que ter visto, tinha que ter mostrar ele vendo a Elphaba. Não, eu acho que tinha que mostrar. Aí o que acontece? Esse cara começa a suspeitar do Fiyero. Ele começa a falar, cara, esse cara tá traindo o Oz. Esse cara tá com a Elphaba. E aí nessa cena da Glinda, quando a Glinda pede, para, o cara... com raiva, com inveja de tudo que o Fiyero fez, falou. Ele, por ser ali, talvez o segundo abaixo do comando do Fiyero, fala pros guardas, não, ele é um traidor, vamos levar ele. E esse cara levaria e espancaria o Fiyero lá. Porque a gente conseguiria dar uma costura melhor pra isso. Uhum. Falta, né? Falta o preenchimento. Eu ouvi dizer que vão ter continuações de Wicked, por favor, contratem o Ítalo, porque ele tem ótimas ideias aí guardadas. Eu queria puxar um ponto da cena, rapidinho, que vocês falaram deles 5 amigos juntos e tudo mais. Essa cena pra mim eu já não gosto tanto. Porque é uma cena que ela aparece, esses flashbackzinhos assim, desde o primeiro filme. Ele aparece bem rápido no primeiro filme, essa cena deles lá na floresta e tal. Tanto que quando terminou o primeiro filme, eu falei, gente, tem uma cena que não aparece no filme, tipo, direito. É aquela cena deles, sei lá, eu achei que aquela cena ia ter mais importância. E aí no segundo filme, quando volta pra essa cena, eu falei, ah, tá. Aí ela aparece mais 5 vezes no filme, eu falei, tá bom, chega. Já vi a cena. E aí no final, quando aparece a Ariana lá sussurrando no ouvido da Cynthia, que é o pôster da peça, eu falei, é o fanservice que ele me deu, né? Porque ele não entregou fanservice de Mágico de Oz, né? Essa cena pra mim serviu só pra esse momento mesmo, tipo, ela não... Pra mim ela é meio que um... Vamos lembrar que eles eram amigos, gente? Vocês são meio burrinhos, não lembro do primeiro filme? Vamos ficar lembrando? E também acho meio nada a ver, porque o Fiyero e o Boq estão ali bem amigos, e não é uma coisa que a gente vê no primeiro filme, eles juntos, né? A gente vê todo mundo junto, menos ele e o Fiyero. Até ele e a Nessa lá, mas beleza, ela é irmã da menina que eu tô afim, então beleza. Mas ele e o Boq já acho que é meio nada a ver. Mas enfim, só queria falar que eu não gosto dessa cena. Eu acho que na real esses flashbacks ele até atrapalham, porque aí reforça justamente aquilo que o Ítalo falou. Cara, se eles são tão amigos assim, se eles estão lá juntos, comemorando, todo mundo unido e família feliz, por que eles, na hora que se encontram ali, não rola alguma coisa deles se encontrando ali como homem de lata e como homem de palha, não acontece nada, se supostamente eles têm toda essa amizade aí e tal. Então eu acho que isso atrapalha ainda mais pra esse reencontro deles que acontece, mas não é mostrado pra gente. E o próprio Fiyero, ele aparece no castelo lá de Oz, conversa com Oz, e ele tava ali, né? O Fiyero anda por todo o reino ali, e ninguém sabe. O Fiyero tá sumido, né? Ainda tem essa coincidência. O capitão da Guarda dos Ventos está sumido. Tem um uniforme bem parecido com a roupa ali do espantalho. E ele chega lá, ele conversa com o mágico, e ninguém suspeita aqui, né? Tem isso, né? Ficou muito vazio essa parte. Gente, tinha que ter sido preenchidas essas questões aí que são muito aceleradas na peça. Faltou. Uma outra coisa interessante falando do final é que, assim, a gente sabe que o Mágico de Oz são vários livros, né? E cada livro, ele vai expandindo um pouco da mitologia do Mágico de Oz. No musical, se eu não me engano, mas vocês que assistiram também podem me corrigir, não fica claro que a Elphaba e o Fiyero, no final, eles vão lá pro deserto. Não fica mesmo, eles não falam que eles vão pro deserto, né? Não, porque no Mágico de Oz, o deserto é visto como uma fronteira, um limite que ninguém sobrevive além daquele deserto. Isso é dito em um dos livros do Mágico de Oz. Aí a gente pode pensar, tudo bem, Elphaba e Fiyero são seres mágicos, seres místicos, sei lá, não sei. Eles conseguem.
Mas dentro da mitologia do Mágico de Oz, ninguém consegue sobreviver no deserto, naquele deserto. Eu acho E tem os animais também, licença né? poética do autor ali, né? Tipo, né? Os animais vão pro deserto, ficam lá um tempinho, depois voltam, né? Tipo, eles chegam aí, sobrevivem e tal. Ai, tinha acabado o orçamento pra construir outra cidade, né? Eles não podiam viajar pra próxima cidade. Ai, vai nesse telão azul mesmo e voa. Outros pontos aí que me incomodaram no filme, eu tenho poucos pontos bons pra falar, eu tenho muitos pontos ruins. Outros pontos, porque assim, eu acho que as músicas do segundo ato, elas também não são tão boas quanto as músicas do primeiro ato. Então eu tava contando muito com as músicas novas. Eu tava contando que as músicas novas, elas iam entrar pra... Eu acho que, assim, não ia conseguir bater um Divine Gravity, não ia. Mas eu acho que pelo menos ia conseguir bater What is the Feeling, talvez. Tipo, ia ter alguma música ali que dá para o Popular. Mas nenhuma das duas, principalmente a da Glinda, que pra mim, assim, o lance da letra, de fato, ela tem uma letra interessante que agrega bastante na história da Glinda, mas é uma música fraquíssima pra mim, pelo menos. Tipo, eu achei muito fraca. A música da Elphaba também, assim, é muito... Tô repetindo aqui o que eu já falei, né? Que é o que vocês falaram também. E também não achei tão legal assim. Então eu tava contando muito com essas músicas pra poder, tipo, trazer uma coisa, né? Um ar assim pra essa segunda parte, mas não trouxe. Então, o Fiyero pra mim também tá apagadíssimo nessa segunda parte. Ele tá apagadíssimo. Né, o ponto alto dele ali no filme é a música com a Elphaba, que de fato pra mim também é talvez assim, eu não vou contar For Good, porque For Good com certeza é a melhor música, mas é a segunda melhor música ali dessa parte 2, é a música da Elphaba com o Fiyero. De fato, ela tá bem legal. E eu acho que é o único ponto ali em que o Fiyero consegue me mostrar alguma coisa, porque do restante ele tá muito apagado, assim. Tanto que eu acho que teria sido muito interessante se na parte que a Elphaba tá lá escondida na floresta, se o Fiyero visse ela. Tipo, mostrasse, eu vi ela. Eu tô vendo você, hein? Mas só, vou ficar aqui na miúda, não vou contar pra ninguém. Tipo... Eu acho que até ia reforçar um pouco esse lance dele com ela e tal. Por mais que já seja bem explícito e tal, mas eu acho que podia dar um ar pro arco dele, que eu acho que também ficou muito aquém, assim, nessa segunda parte. O Bok eu gostei, eu acho que também, assim, o Bok eu gostei desse desenvolvimento dele tentando fugir, dele tentando sair lá da cidade, ele mostrando pra Nessa que, cara, eu não quero ficar aqui. Ele tá falando, cara, eu não quero ficar aqui, me tira por favor daqui, me deixa embora. E ela não deixa, tal. Ele como Homem de Lata, pra mim ele tá muito ali, eu consigo sentir toda a raiva dele como Homem de Lata. Então, assim, os pontos... Agora, já falando um pouco dos pontos bons do filme pra mim. Os efeitos visuais pra mim continuam bons, né? Eu acho que é um ponto legal do filme, tirando a parte do mágico, mas do restante ali, pra mim, os efeitos continuam bem interessantes. O Bok foi uma surpresa agradável pra mim, porque no primeiro filme, o Bok tá bem, tipo, ok, beleza, tá fazendo o papel dele, mas no segundo filme eu acho que ele conseguiu, tipo... ter um arco interessante e conseguiu mostrar um pouco melhor da atuação ali. Eu acho que ele teve uma crescente legal, principalmente como Homem de Lata. E a Glinda. Pra mim, a Glinda não dispensa comentários pra mim. Eu sou aqui time... Eu só não sou time Ariana Grande no Oscar, porque eu sou time Dona Sebastiana, que é o agente secreto. Mas a Glinda, pra mim, se não fosse a Dona Sebastiana, pra mim, a Glinda ia ser... A Ariana Grande ia ser Oscar winner, com certeza, pra mim, como atriz coadjuvante. Então... Eu acho que os dois, esse casal, né, aí lindo, maravilhoso, a Ariana Grande e o Ethan. Foi a maior surpresa pra mim também, porque, né, como o Gabi falou da Elphaba no primeiro filme, que ela tá muito criança, eles são muito crianças no primeiro filme, eu acho isso muito fofinho, eles são bem criancinhos, assim. E o Bok, ele tá muito, no primeiro filme, ele tá muito mantiquezinho, assim, sabe? Pequenininho e fofinho, sonhador também. E aí, quando ele vira o Homem de Lata, e aí, tipo, lembrando que ele tá sem coração e tudo mais, que ele fica com aquela raiva, pra mim foi tipo, wow. Ele mudou muito, assim, pra mim, de uma cena pra outra, assim, sabe? Ele foi a maior surpresa. E a Ariana Grande também, né? Ali morreu o menino e nasceu o homem. Exato. Pra mim tá bem claro. Foi isso.
E vocês falando aí do Bok um pouco, me lembrou um pouco da Nessa, que a gente já tacou o pau, mas acho que... Assim, o que aconteceu? Porque, assim, a personagem é insuportável em todas as versões, realmente. É muito difícil ser agradável, mas o que acontece, né? Que o John Chu tinha falado lá que, né... não ia estereotipar uma personagem que anda em cadeira de rodas, né? Querer andar. E só que daí o que acontece? A Elphaba vai lá, lê 2 palavras e ela voa. Uau! Tipo, não remete ao mesmo sentimento. Eu acho que falta um pouco de tato ali, né? Na hora de tanto se pronunciar quanto fazer, né? E depois ela vai lá, pega o livro, inclusive. Por que ela leu aquele livro, meu Deus do céu? Por quê? Então, na peça parece fazer muito mais sentido todo o movimento ali, né? Dela se revoltar, dela pegar e ler. E parece ter muito mais, pelo menos da peça que eu assisti, né? Quando eu assisti, eu senti muito mais vontade ali da Nessa em querer ser até meio que malvada também, né? Ela querer fazer uma maldade ali. Enquanto no filme parece ser só uma pessoa perdida que não sabe por que tá lendo um livro, e daí a Elphaba vai lá, ai, não lê. E daí ela... Não. ela para do lado. A Nessa na cadeira de rodas andando super lerda, assim, a Elphaba assim, onde você vai? Tipo, olhando pra ela e ela andando, indo lá pegar o livro, e a Elphaba olhando pra ela, tipo, ela já tava indo pegar o livro. Dava pra Elphaba ter feito, ela tava do outro lado da sala, ela vê a Nessa indo e fica parada. Ela tipo, essa cena não faz sentido. que vai pegar o livro. A Nessa fala pra caramba, fala, porque eu quero voltar até aquele sentimento de parecer que eu voava. E aí ela vai e faz ela voar também, acho um contexto, assim, muito nada a ver. Essa cena é péssima. Ou Nessa... Nossa. Eu não gostei. Cara, eu acho que é isso. Pra mim, pelo menos, o filme ele acaba tendo mais pontos negativos do que positivos. E assim, eu saí um pouco amargo do cinema. Porque assim, cara, eu amei o primeiro filme. Eu amo a peça. Então, assim, eu saí realmente com gosto amargo, assim, do cinema quando eu assisti a parte 2. Foi meio amargo mesmo, uma de primeira impressão. Mas acho que pelo menos pra mim... Eu não sei, eu acho que é porque eu sou apaixonado pelo queercore, eles adoram sapatonas. Pra mim, é uma história de amor gay. E estou com elas até o fim. Mas esse lance que vocês falaram, que parece que eles fizeram algumas coisas porque sabiam que a Ariana ia ir pro Oscar, pra mim faz muito sentido agora também. Mas eu também não sei se foi uma escolha... Não sei se foi uma escolha boa, né? Porque esse filme é mais sobre a Elphaba, né? E tem que ser mais sobre a Elphaba do que sobre a Ariana. A Glinda. Mas agora que vocês falaram que parece que tem algumas coisas que foram mexidas porque a Ariana Grande tinha um potencial maior, faz sentido. Pra mim, eu não tinha pensado nisso antes, eu achei interessante. E o meu problema com a Ariana Grande, sobre a atuação dela, é que pra mim, no primeiro filme, ela fez o que ela tinha que fazer. Eu não achei que foi nada demais, assim, eu não achei que ela foi, tipo, uma surpresa boa, inclusive... Pra mim, ela tava sendo a Ariana Grande. Gente, ela odeia a Ariana Grande. Ela odeia. Mano, eu sei onde você mora. É que pra mim, ela foi tipo a Ariana Grande. Ela fez meio que o papel da Cat ali, que ela já sabia fazer há anos. Ela fez meio o papel que ela tava acostumada a fazer. E talvez por ela ter muito esse lance de querer interpretar a Glinda, a Ariana Grande ter mais esse lance Glinda mesmo, pra mim ela foi a Ariana Grande no primeiro filme. Então eu não senti muito isso de uma boa atriz, inclusive não concordo com a indicação dela no Oscar. Eu concordo, eu quero a Ariana Grande no Oscar. Se ela tivesse ganhado, eu tinha ficado muito brava, muito brava. Eu quero falar como jurídico da Ariana Grande. Eu acho que, primeiro de tudo, a Cat já é um pouco Glinda, então, na verdade... A Ariana Grande está interpretando a Glinda já em Cat, como Cat deve estar. Ela está interpretando a Glinda desde que ela nasceu, a Ariana Grande. Ela sempre foi a Glinda. É porque ela nasceu com esse papel. Eu acho que por mais que o ator, às vezes, tá lá atuando como alguém que parece ele mesmo, se o que eu tô vendo em tela, o que tá sendo filmado em tela, tá me convencendo daquele sentimento,
eu boto minha mão no fogo pela pessoa. Eu acho que, por exemplo, o Gabs falou, né, da Dona Sebastiana de Agente Secreto. Um outro exemplo de alguém que talvez, pra quem ainda não assistiu Agente Secreto, eu sinto que a personagem da Dona Sebastiana é alguém que tá ali sendo ela mesma, só que só falando as falas da personagem. Eu acho que a Glinda, a Ariana Grande é um pouco disso também, só que é muito bem feito. Então eu apoio e eu prefiro a Ariana Grande. É uma naturalidade bem executada. Eu não acho ruim. O meu problema foi que as pessoas trataram muito como se ela estivesse fazendo algo muito grandioso. E pra mim, eu não senti isso. Eu senti que, tipo, ela tava fazendo o que ela tinha que fazer. Ela não podia fazer menos que aquilo. Ela tinha que fazer aquilo, ela fez aquilo. Ótimo, ela entregou um bom trabalho, mas eu não senti que ela foi mais do que isso, sabe? Eu não senti que ela foi mais do que ela deveria ser. No segundo, eu já senti que ela tá... Agora sim, agora ela tá aqui, ó, deslanchando. Mas no primeiro, eu senti que ela tava... Gente, vou fazer meu papel. E ela fez o papel dela. Muito bem feito. Mas não foi, tipo, caramba, a Ariana Grande é um show de atuação, vamos indicar ela pro Oscar, porque ela vai ganhar, não sei o que lá. Aí eu já achei forçação de barra. Eu sou a Ariana Grande no Oscar. Eu quero a Ariana Grande no Oscar do ano que vem, porque eu acho que ela merece demais uma indicação. Do ano que vem eu já acho mais justo. Do ano que vem eu já acho mais justo ela ser indicada. Desse ano, infelizmente, não. Ela merece. Ela merece demais. Eu acho que é isso. Eu não sei se mais alguém tem alguma pontuação a fazer enquanto a Wicked. Senão eu acho que a gente pode dar aqui as nossas últimas considerações e uma nota aí que cada um daria. Eu sigo com as minhas 3 estrelas aí, 3 de 5, né? Porque assim, eu gostei, porque, tipo, eu gostei muito da Glinda. Tem coisas boas ali, né? Como o Bock lá, que eu falei, tal. Mas como assim, eu tenho um carinho por Wicked. Então, beleza, 3 estrelas eu acho que não é um saldo tão negativo assim. Mas me deixou um gosto amargo ali no fundo, assim. Eu acho que é isso. Juliana, você, por favor. Eu mantenho as minhas 3 estrelas porque eu também tenho um carinho muito grande pro Wicked, né? Eu acho que é difícil você fazer um spin-off bom, porque é um spin-off, né, de Mágico de Oz, praticamente. Uma fanfic. Uma fanfic. E eu acho que é difícil você pegar uma obra tão grande quanto o Mágico de Oz e escrever um spin-off tão bom, né? Então, o Wicked é muito bem feito. O livro eu não sei, mas a peça foi bem feita, o filme foi bem feito, o primeiro. Então é difícil você fazer um spin-off bom. Aí eu tô só um pouquinho preocupada com essas outras coisas que estão fazendo de Wicked, porque daí eu já acho que é meio exagero. Eu tenho um carinho muito grande pela obra, então 3 estrelas é bom, mas também sair com um gostinho de não era isso que era pra ter sido. Ítalo. Olha, eu dou 4. Eu fico em dúvida entre 4 e 4,5, mas eu dou 4. Eu acho que eu me culpo por ter feito uma expectativa talvez muito alta em cima desse segundo filme, porque eu acho que o grande problema de tudo tá no próprio material de origem. E eu acho que eles se esforçaram pra fazer algo bom em cima de uma coisa que já não era... né, já tinha ali as suas questões. Uma coisa que é curiosidade, assim, quando eles estrearam o musical, né, o musical de palco pela primeira vez, eles fizeram várias passagens com o público, mostrando esse segundo ato, e eles foram fazendo várias alterações de acordo com as reações do público, né, porque eles também estavam em dúvida de como trabalhar todas essas questões que precisavam ser resolvidas nessa segunda parte. Então é um problema que já vem lá de trás. Então eu dou 4, gostei muito da Ariana Grande. Eu virei fã da Ariana Grande por conta de Wicked, porque antes eu não acompanhava ela. Eu era mais pro pessoal da Disney, eu não gostava muito de quem era da Nickelodeon, eu não gostava das séries da Nickelodeon. Então, tipo, os artistas da Nickelodeon eu já falava, não vou ouvir não, porque era da Nickelodeon. Eu era da Disney, então... mas ela, nossa, me surpreendeu mesmo. Eu gostei muito de conhecer ela em cena. Foi uma oportunidade de eu também descobrir ela como artista, de ir atrás da história dela, dos álbuns dela, começar a dar mais valor para a discografia dela, ouvir ver os clipes, as músicas e acompanhar ela. Então, para mim, eu ganhei de presente aí uma nova artista que eu agora vou acompanhar e vou levar comigo no coração. Então é isso, o meu é 4. Adorei. Justíssimo. E você, Vitinho? Eu fico no 3,5 porque eu acho que eu concordo muito com o que muitos falaram, quer dizer, Gabs e Ju, né? O que o Ítalo falou também, concordo com muita coisa, então eu tô ali naquela coisa tenho críticas, mas também tenho ressalvas, então acho que 3,5 é um termômetro ali mais quente do que frio, então fico ali mesmo.
perdoei todos os crimes da Ariana Grande. Eu acho que se ela me chamou de selvagem um dia, eu não lembro, tá bom? Eu também não lembro disso não, viu? Eu já passou. Não estarei fazendo campanha pro Oscar, porque a gente tem aí agente secreta aí pra torcer, mas... Dona Sebastiana vai ser Oscar winner, se Deus quiser. Eu acho que o Wicked já fez história e o Wicked filme já entrou no imaginário coletivo de muita gente aí. Eu acho que até o próprio o próprio rosa e verde que as pessoas estão vendo já estão remetendo a Glinda e Elphaba, e não, por exemplo, como antes a gente via, como Cosmo e Wanda, né? O Wicked mudou a química do meu cérebro e fico com 3,5 aí pro segundo filme. Tá ótimo. Vamos partir pro final agora, porque a gente vai fazer nosso último ato aqui, que é o ato das indicações. Cada um vai deixar uma indicação aqui e vamos nos despedir de vocês. Vamos novamente começar aí pela mais bonita no salão aqui, que é a Juliana. Juliana, sua indicação aqui, e por quê? Por que você está indicando isso aí pro pessoal, nossos amados ouvintes e quem tá assistindo a gente? Eu vou indicar um musical. Eu fiquei pensando em qual musical indicar, porque eu queria indicar um musical pra ficar no tema. Mas vou indicar um musical presencial, vocês têm que ir lá em São Paulo assistir, que eu assisti no sábado e foi uma grande descoberta, que é o musical Hair, que tem cartaz aí com o Rodrigo Simas e algumas outras pessoas aí. Mas, gente, é só pra quem gosta de ver gente pelada. Mais 18. Aviso vocês. Mais 18. Mas foi uma descoberta perfeita, assim, né? O Gabriel só chegou e falou, a gente vai assistir, e eu assisti sem saber muito sobre o que era, e eu adorei. Foi uma obra, assim, que eu assisti, e é legal assistir musical assim, né? Tipo, sem saber muito sobre o que é, porque você vai descobrindo as coisas junto. Eu gosto muito dessa sensação. O Rodrigo Simas tá maravilhoso no musical, assim, é um musical muito bem construído, as músicas ótimas. Eu saí muito feliz do teatro e assisti. Também, você viu o Rodrigo Simas pelado? Também. Mas essa é a minha indicação, musical Hair em cartaz aí em São Paulo. Boa. Ítalo. Complementando aí o que ela falou, não vai ser a minha indicação, mas vou deixar aí como um bônus. O filme de Hair. Existe um espetáculo, né, que vocês assistiram. Tem o filme. Eu sou muito fã do filme. Eu acho que o filme... Nossa, eu não sabia. Ele escolhe alguns personagens pra dar mais foco. Então você acompanha mais a jornada daqueles personagens. E o final do filme é diferente do final do musical de palco. Então, eu acho que vocês deviam assistir esse filme, hein? E a minha indicação, então, eu vou indicar um filme que chama The Space Between. É um filme independente, mas é um filme muito bom. É a estreia de uma cineasta que eu gosto muito, que chama Amy Jo Johnson. É o primeiro trabalho dela como diretora. Ela já era atriz há muito tempo. E ela fez essa transição recentemente para direção. Ela é roteirista também. Então, nesse filme, ela é a roteirista e a diretora. E um filme que ela fez com muito custo, porque ela fez uma campanha de arrecadação e os fãs ajudaram ela. Então ela conseguiu o primeiro dinheiro assim pro filme foi através dos fãs. Aí depois ela foi ganhando como se fossem essas leis de incentivo lá do Canadá do cinema. E ela foi complementando ali o orçamento. Mas é um filme muito legal, assim, uma história muito básica de um pai que ele descobre que a mulher dele tá grávida de um bebê que não é dele. E aí ele vive uma jornada em busca do verdadeiro pai biológico da criança. E é uma história que ela tem drama e comédia. Então, o filme ele vai tendo essas nuances, assim. Uma hora você tá chorando, outra hora você tá rindo. Então, eu gosto de filmes que brincam com esses dois momentos, assim. Então, The Space Between, um filme da Amy Jo Johnson. A minha indicação hoje vai ser uma série da HBO ou HBO Max, enfim, depende da semana. I Love LA é a nova série da Rachel Sennott. Ela tem o Josh Hudson. Esqueci o sobrenome dele. O que faz o Pita em Jogos Vorazes. Eu não pensei em nenhum musical, mas como eu tava olhando pra Juliana e eu falei, nossa, aqui assim, sem óculos, olhando o cabelinho assim, parece a Rachel Sennott. E daí eu lembrei da série e vou indicar a série aqui. Ela tá indo em transmissão. Ela tá, acho que no 3º episódio agora, essa semana. Indo pro 4º. Não sei quantos vão ter, mas também não deve ser muitos. É sobre uma jovem que tá trabalhando em Los Angeles, né? Buscando ali seus sonhos. Ela começa a administrar uma amiga dela,
né, como blogueira, né, numa agência, e nesse meio tempo elas também são uma coisa meio frenemies, elas são inimigas, mas são amigas, elas se odeiam, mas se amam, e daí elas se metem em confusões por conta dessa coisa de exposição, né, uma coisa bem Jay-Z, né, é muito celular na mão, é muita piada com esse uso excessivo de tecnologia, essa necessidade de atenção. Eu acho uma coisa bem ácida, mas de uma forma bem Jay-Z mesmo. Achei bem divertido e recomendo aí pra todo mundo, pra dar inteirado aí entre a juventude. E é isso. Pessoal, eu tô um pouco diferente, porque eu tive que mudar de câmera, meu celular descarregou e aí eu tô usando a câmera diretamente aqui do meu notebook, que não é das melhores. Mas beleza, eu vou dar a minha indicação, que a cada vez eu vou mostrar um item novo aqui da minha coleção de DVDs, e eu vou indicar um musical também, né? Eu e a Juliana, a gente é carne e unha, alma gêmea, então ela indicou musical, eu vou indicar um musical, e é isso. Que é Noviça Rebelde. Noviça Rebelde eu ganhei, inclusive ganhei esse aqui da Juliana, presente dela. A Noviça Rebelde, baita, assim, é um musical muito bom. Eu não considero, assim, o meu musical favorito e tal, mas ele é um musical muito legal, ele é um filme bem longo, assim, ele tem 3 horas e uns quebrados. Ele é um filme com intervalo, inclusive. Se você for assistir ele, você vai ver que tem um intervalo no meio, porque é convencional dos musicais, na verdade, ter um intervalo, né, entre o primeiro ato, o segundo ato, e normalmente quando ele vai pro cinema, eles não costumam ter, né, eles são bem diretão, assim, mas ele tem intervalo, porque ele é um musical bem longo, assim, né? Mesmo sendo adaptado para o cinema. E é muito interessante, eu gosto bastante de Noviça Rebelde. É um musical bem clássico, na verdade. Acho que talvez muita gente já conheça, mas talvez não tenha visto o filme ainda, né? Mas vale a pena. É muito interessante, eu gosto bastante e eu indico para todos vocês. Eu tô muito feliz que hoje a gente tá com 2 convidados muito legais. Adorei muito a companhia de vocês hoje aqui no nosso podcast. E Vitinho, então, para encerrar do pessoal, reforça aí reforçando, galera, siga a gente, compartilha. Mais futuramente, quem sabe, mas assim, na verdade vai acontecer, mas futuramente a gente vai ter aí um apoia-se, alguma coisa aí, e como o Ítalo falou lá da indicação dele, que o filme foi construído pelos fãs, a gente quer construir muita coisa também. Então, quando a gente lançar aí o nosso apoia-se e coisa e tal, a gente conta muito com vocês também. Eu deixo aqui o meu beijo e o Vitinho também se despeça aí do pessoal e dê os últimos recados. Vamos encerrar gostoso? Vamos encerrar gostoso. Gente, não esqueça de compartilhar com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com seu cachorro, com a sua avó. A avó é o mais importante, tá? Sempre falo isso. E bom, mais uma vez também quero, assim como o Gabriel, agradecer a presença ilustre da Ju, do Ítalo. Muito obrigado. Vocês foram agregadores nesse programa. Espero ver vocês aqui de novo. E é isso, gente. Não esqueça de nos apoiar de toda qualquer forma, né? Seja num comentário, seja num xingamento, né? Pode falar que você não concorda, que a Juliana achou a Ariana Grande ruim no primeiro filme, né? Eu acho super justo você comentar esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima.